Olá, bem-vindo a mais um vídeo do tutorial Como fazer crochê. Hoje nós vamos aprender a ler os gráficos de crochê. Os gráficos nada mais são do que as nossas peças em desenho, em pequenos símbolos que mostram cada ponto que devemos tecer. E o resultado será uma bela peça em crochê. Quando eu comecei a fazer crochê, eu tinha desespero em saber ler os gráficos. Eu achava que só saberia fazer crochê se aprendesse a ler os gráficos. Como naquela época não tinham muitos vídeos, não tinha quase nada de vídeo, era mais receitas nas revistas mesmo, e a maioria era por gráfico, você realmente precisava saber ler gráficos para conseguir fazer as peças. Como hoje temos muitos vídeos, isso é praticamente desnecessário. Porém, é importante saber ler os gráficos, caso você se interesse por alguma peça e consiga o gráfico dessa peça. E é muito mais fácil de guardar também. Eu tenho vários gráficos guardados de peças que, se fossem por vídeo, eu perderia essa peça. Todos os gráficos têm, ou deveriam ter, uma legenda. Ali tem o que cada símbolo representa, o que cada símbolo significa. Tem por escrito. Como nesse nosso exemplo, temos as correntinhas, o ponto baixíssimo, o ponto baixo, o ponto alto, ponto picô, o início e o fim do trabalho. Você pode observar que esse gráfico diferencia as correntinhas do ponto baixíssimo. As correntinhas é um elo e o ponto baixíssimo é um ponto. Vamos iniciar por peças retas. Assim. Como assim peças retas? As peças retas, elas têm o direito e o avesso. Então, as peças vêm e voltam. As peças ovais, elas continuam, elas não têm avesso. Vamos começar pelas peças retas. Então, eu já fiz a minha base de correntinhas, que não conta como uma carreira, e voltei na minha primeira carreira, que é sempre do lado direito. Eu viro, e aqui será a minha segunda carreira, que é sempre do lado avesso. Os gráficos, eles sempre têm que ter uma legenda. Nessa legenda, o autor coloca o que ele quis dizer com aqueles símbolos. Alguns símbolos são universais. Você vai encontrar sempre a mesma resposta para cada símbolo, como o ponto baixo, o ponto alto, o meio ponto e assim por diante. Porém, tem alguns gráficos que o autor muda os símbolos e ele explica na legenda o que ele quis dizer com aquele símbolo. Nessa primeira parte, nós vamos apenas ver alguns símbolos, e na parte 2, iremos, de fato, fazer um gráfico. Primeiro nós temos as correntes, ou correntinhas, são aqui. Isso é apenas para relembrarmos. Ali tem ponto baixíssimo, que são esses pontos. Então, a gente só anda assim. Temos o ponto baixo. Então, se a gente quiser fazer um ponto baixo aqui, nós precisamos dar a altura do ponto. E então, fazer o ponto baixo. O próximo símbolo é o ponto caranguejo. É um ponto que a gente vai aprender com detalhes mais para frente. Mas, basicamente, você tem que voltar. Ele é usado especificamente em alguns casos. Mas você, basicamente, tem que voltar e fazer o ponto. Ele é realmente um ponto baixo, pego por trás. Vai e fecha o ponto, tá? Mas não se atente a isso agora. O meio ponto, que nós também já aprendemos. Então, precisamos da altura aqui. Nós temos um ponto baixo e uma correntinha que dá a altura de um meio ponto. Nós vamos e fazemos o nosso meio ponto. Deixa eu virar a minha... assim. O próximo é o ponto alto, nós também já sabemos. O ponto seguinte, ponto alto duplo. Então, nós temos apenas que dar
2 voltinhas, o ponto alto triplo, 3 voltinhas, olha aqui o que aconteceu na minha linha. Vocês viram que a minha agulha abriu a torção do ponto. Então, alguns pontos ficaram na agulha, algumas linhas ficaram na agulha e algumas não. Esse barbante 06, ele tem 6 linhas aqui, que juntos, torcidos, fazem o barbante. Então, o 04 tem 4, o 08 tem 8, tá? Então, você tem que tomar cuidado para quando for pegar todas essas linhas. Se você abrir, além do ponto ficar feio, o barbante fica mais sensível nesse pedaço e ele pode arrebentar. Vamos ver o próximo ponto. Então, temos o quádruplo e o quíntuplo, que nós já sabemos. Aqui está o meu ponto alto. Então, eu vou laçar. Nós vamos aprender esse ponto com mais detalhe também, mas ele basicamente é para você abraçar o ponto, assim, ó. Esse é o ponto alto em relevo pego por trás. Então, agora o ponto alto em relevo pego pela frente. Eu venho aqui, ó. Pronto, ele fica em relevo. Fica com esse pequeno relevo. Por trás e eu pego pela frente. 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, nós vamos... Eu vou dar uma correntinha de espaço, apenas para a gente ver melhor. Então, eu vou aqui, no meu ponto de base, lacei a minha agulha, porque ali falou 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 1. Vou laçar novamente e no mesmo lugar. Olha aqui. 2. Aqui. Ok? O próximo símbolo são 3 pontos no mesmo lugar. Então, eu faço a mesma coisa. Só que coloco 3 pontos. Vocês veem como é simples? Não é um grande mistério o que os símbolos significam. Alguns são mais difíceis, mas... Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, eu tenho um aumento aqui e um aumento triplo aqui. No próximo ponto, nós temos 2 pontos altos fechados juntos. Então, o que faremos? Passamos a agulha, vamos no nosso próximo espaço, puxamos a laçadinha, tiramos apenas 2, ficamos com 2 na nossa agulha. Laço novamente, vou lá embaixo, puxo 2 outra vez. Agora eu tenho 3. Eu venho e tiro todo mundo. E agora eu tenho 2 pontos altos que viraram apenas um ponto. Ok? No próximo, nós temos 3 pontos fechados juntos. Mesma coisa. Puxo 2, laço, vou no próximo espaço. Puxo 2, laço, vou no próximo espaço. Puxo 2. Tá vendo? Tiro todo mundo. Então, aqui 3 pontos viraram apenas um. Temos uma diminuição de 3 pontos. Aqui, um ponto vira 2. Aqui, um ponto vira 3. Por isso, nós temos aumentos. E aqui, 2 vira 1 e 3 vira 1. Por isso, temos diminuições. No ponto seguinte, nós temos a mesma coisa. A única diferença é que agora é um ponto alto duplo. Então, nós vamos laçar a agulha 2 vezes. Vamos colocar no próximo ponto. Vamos fazer o nosso ponto alto duplo. Laçamos de novo e voltamos no mesmo ponto, pois nós queremos fazer um aumento. 1, 2 e 3. Pronto.
Nós temos 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. Já no ponto seguinte, nós temos 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. Então, laçamos 2 vezes, fomos no ponto seguinte, fazemos um ponto alto duplo no mesmo lugar de base, no mesmo lugar de base. Mais um ponto. E no mesmo lugar, outro ponto. Temos 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. No ponto seguinte, mesma coisa. Olha lá, 2 pontos altos duplos fechados juntos. Então, nós temos laçada dupla, solta 2, solta 10, fiquei com 2 na base, com 2 na minha agulha. Laçada dupla no ponto seguinte, pois o ponto é fechado junto, não é na mesma base. Sobrou 3. Fecho todo mundo junto. Então, 2 pontos viraram 1 ponto virou 3. Ok? O seguinte são 3 pontos altos duplos. Acho que já deu para entender, né? 2 pontos altos cruzados. Observe que ali nós temos 2 pontos cruzados e uma correntinha. O que isso significa? Nós vamos pegar nosso ponto, ó, vamos laçar, vamos pular 2 pontos de base e vamos fazer um ponto alto. Puxou tudo, né? Agora a gente faz uma correntinha, um ponto alto, pula esse, volta nesse. No gráfico isso fica bem mais claro de quantos pontos você tem que pular aqui embaixo para fazer o teu ponto cruzado, para que ele não fique todo torcido assim. Ok? Agora aqui nós vamos laçar novamente, pula 1, pula 2, no terceiro ponto alto. Uma correntinha, volta, ponto alto e pronto. Nós temos um ponto cruzado. No próximo tem um lacê. Você vê que durante o gráfico ele não vai ficar mostrando que é um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto alto. Ele vai substituir por um desenho. Então, nós temos, laço minha agulha, venho no meu pontinho de base, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. Ali não deixa claro quantos pontos eu tenho que pular de base, mas no gráfico isso vai ficar claro. Então, nós vamos pular apenas um, faço o meu ponto baixo, pulo mais um, 2, 3 correntinhas, e no próximo eu faço um ponto baixo, um ponto alto. Olha só. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto alto. E nós temos o desenho. Próximo é o ponto pipoca, que é o ponto da discórdia. Cada crocheteira faz de um jeito. Eu aprendi a fazer assim. Você vem no mesmo ponto de base e coloca 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E 5. Alongo esse fio, volto lá no meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Que é esse aqui, ó. Volto aqui, puxo essa laçada e ajusto. E faço uma correntinha para fechar o ponto. Depois eu vou e continuo com o gráfico. Talvez seja um outro ponto pipoca, ou talvez seja um outro ponto qualquer. E pronto, ele fica esta pipoquinha.
O próximo ponto é curioso, vocês viram ali? É um ponto rococó. Então vamos lá. Ponto rococó com 12 voltas. Então você tem que dar 12 voltas na agulha. Essa minha agulha é curta, mas vamos tentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó, minha linha já tá desmanchando. Puxo e agora eu tenho que tirar todo mundo junto daqui. Não é de 2 em 2, tá? É tirar todo mundo. Você tá vendo que a linha já abre? Não gosto dessas invenções de ponto assim, não. Isso aqui geralmente é do crochê russo. Aqui, ó. Então eu vou devagarinho, vou puxando de um em um. Pronto. Aí ele fica essa coisa horrorosa. Por isso que eu não gosto. Mas daí você ajeita o ponto, ele fica bonitinho. Nunca fiz uma peça que precisasse fazer isso. O próximo você tem que dar 20 voltas. Se a minha agulha não conseguiu, mal conseguiu dar 12, imagine 20. Então, vamos lá. Vou desmanchar esse ponto pra gente continuar. No nosso próximo símbolo, temos o ponto picô. São, ali tá mostrando 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3. Volto na minha primeira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Esse é o ponto picô. Aí eu vou, continuo a peça. E faço 1, 2, 3. Volto lá na primeira e faço um ponto baixíssimo. Esse ponto também, cada crocheteira faz de um jeito. Eu mesmo não faço um ponto baixíssimo, como está escrito ali. Aqui eu faço um ponto baixo. Porque foi assim que eu aprendi a fazer. Voltei para minha segunda carreira. Então, eu estou do lado avesso. Então, o próximo símbolo significa um ponto alto, 2 correntes. Eu vou pular 2 pontos de espaço e vou fazer um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de espaço e um ponto alto. Geralmente esse símbolo é usado nos gráficos do crochê filé. Nós vamos aprender a fazê-los na próxima aula. 2 correntes, pulo 2 e um ponto, ok? Já o outro, que tem um xizinho, significa que nós faremos esse mesmo quadradinho, porém ele fechado. Como assim? São apenas 4 pontos altos. Dois, 3. Contando que o primeiro são 4. Então, é apenas um ponto alto para cada ponto de base. Ok? Se tivesse um quadradinho do lado do outro, eu teria que colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho um quadradinho e aqui eu tenho mais um quadradinho. Eu sempre conto com o ponto alto da base anterior, tá? Do quadradinho anterior. Então, aqui, aqui. Ali temos algumas abreviações que são bem interessantes. Abreviação de agulha, laçada, arrematar, carreira, ponto e seguir. Então, vimos o significado de vários símbolos. Amanhã, na nossa parte 2, vamos pegar um gráfico e segui-lo. E ver exatamente o que cada símbolo significa e vamos colocar no nosso crochê. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!